Fala pessoal, tudo bem? Vamos dar mais um início aqui a mais um vídeo do canal. Hoje o que eu quero falar para vocês, eu vou escrever alguns pontos que eu aprendi com o decorrer dos estudos, que eu aprendi com a Rose, com o Gabriel também, com o Luiz, né, com esse método Allbrooks, com o Allbrooks também. Então esse vai ser alguns insights que, que eu acabei anotando aqui em alguma dessas aulas. São informações muito boas. Espero que ajude a cada um de vocês. Então, hoje eu não tenho intenção de treinar, acabei de passar no meu minha avaliação de uma das prop firm aqui no Canadá. No caso, foi dos Estados Unidos. Estou muito feliz e só aqui para vocês, um pouco aqui, só para vocês. Acabei de finalizar aqui, dia 8 de agosto, aí hoje, está sendo evaluation, aí ele pede para você imprimir o certificado. Então, esse é o certificado da conta, $50.000, que agora eu vou utilizar. Então, a partir de hoje eu tenho essa conta também que eu posso estar utilizando para trabalhar com vocês. Depois eu vou fazer um vídeo somente sobre o meu plano de trade. Então, hoje vai ser uma aula sobre alguns insights referente à abertura de mercado, referente ao que procurar nos mercados. Então, vamos dar início aqui. Vou jogar mais para cá. Esqueci um pouco do gráfico hoje. Então, iniciantes. E iniciantes são traders avançados. Avançados. Então, são padrões de abertura. Ver se eu consigo aumentar também isso aqui. Isso. 18. É só. Padrões de abertura. Bom, o que a gente vai... Quando você tem um gap down,
gap down, você tem que procurar double top na média ou uma wedge topo, uma wedge topo, wedge na média, wedge top. Então, no caso aqui, o mercado tá virando. Acho que é mais fácil aqui. Então, qual que é a ideia? Então, você tem um mercado, você vai olhar supondo que você viu, você tem a média passando aqui e o preço vai subindo. Na terceira puxada, quando ele estiver próximo da média, isso seria o edge top na média. Okay? Então, com gap de baixa, você vai procurar um topo duplo na média ou uma wedge top na média também. Então, esses são um dos padrões que é bem comum acontecer quando você tem um gap de baixa. Né? Esses padrões são continuidades para queda, ou seja, quando ele formar um topo duplo, então você está na expectativa da venda. Quando ele formar essa wedge no topo, encostando na média, você está na expectativa também da queda. E aí você vai buscar por uma barra de sinal para entrar no trade. E quando é um gap de alta, um double bottom. É um fundo duplo na média. Double bottom significa fundo duplo na média. O que é o EMA? Seria exponential moving average. Seria a média exponencial, a média, esqueci qual que é o A, seria moving average. A média móvel exponencial, desculpa, que fugiu a memória aqui. A média móvel exponencial, ok? Esse EMA seria a média móvel exponencial. Às vezes as palavras fogem um pouco. E é praticamente a mesma coisa. Ou uma wedge ou uma média ou uma wedge na média. Então, mesma coisa, só para ilustrar. Você tem o preço caindo,
terceiro toque, você tem uma média subindo, vindo lá de baixo, encostou na média, pode ser que ela esteja caindo, né, na hora que encosta, mas deu para entender, né? Quando tiver uma wedge encostando na média, você está buscando um padrão de compra, então você vai esperar por uma barra de sinal e entrar acima dela. Ou você espera a segunda entrada, seria H2. Vamos lá. Minha filha tá chorando ali. Deixa ela. Tá com a mãe lá, tá com a mãe, tá tudo bem. Outro padrão também que a gente costuma observar na abertura seria as três primeiras barras, né? Seria essas. Vamos dizer que essa aqui é a abertura. Então vamos pegar as três primeiras barras e fazer um measure move dela. Então vai ser as três primeiras barras do dia da abertura e fazer measure move. Estou usando as siglas assim porque o Allbrooks ele utiliza, então para pessoas que estudam o Allbrooks eles vão saber já o que eu estou querendo dizer. Measure movement seria o quê? Quando você... Deixa eu ver se eu consigo. Isso é um measure movement. 1, 2, 3. Você vai pegar as três primeiras barras, você vai fazer a medida delas e o alvo dela está aqui embaixo. Tá? Então, isso é um measure movement. É um... Esqueci como fala em português. Não lembro se agora fala gap de projeção, alvo de projeção, não me recordo como fala em português. Mas vocês entenderam. É quando vocês pegam... Quando eu falar measure movement, seria eu pegar o movimento. Nesse caso, especificamente, foi as três primeiras barras, mas no caso seria o movimento. Aqui, ó. Esse movimento. Ó. Então, esse é um movimento. Pego ele por completo. Eu posso pegar de corpo de barra, em vez de pegar pavio. E eu tenho um alvo aqui embaixo. Esse alvo ainda não foi atingido. Pode ser que o mercado venha atingir, pode ser que não. Pode ser que ele faça o oposto, né? Atinja ele para o outro lado. E ele ficaria próximo de querer fechar o gap, né? Então, outro gap, outro measure movement seria aqui. Você pega o topo até mais ou menos a pausa. Você pode utilizar aqui, mas o ideal é você dar continuidade até onde parou o movimento. Então, eu iria do corpo dessa barra. Você teve um alvo projetado que foi além do que você previu. Você pode utilizar o 2 para 1 também, no caso, se você entrou aqui nessa barra, seu stop está aqui em cima, seu 2 para 1 vai estar mais ou menos aqui. Caso você queira melhorar o alvo, acreditando que ele possa ir um pouco mais longe, você pode pegar essa barra, pega de pavio. Caso você pode também utilizar, você faz esse retângulo, seria as pausas, né? Você pega no meio do retângulo, que seria um gap de projeção,
mais ou menos aqui. O preço também foi lá. E assim vai. Você pode fazer no 15 minutos, no caso aqui no 60 minutos, 15 minutos. Aqui, você pode fazer algo de 15 minutos. Eu vou lá embaixo, pode só jogar um pavio aqui também, se você quiser. O ideal é pegar corpo para ser mais conservador. Você pode pegar esse movimento todo aqui, o corpo, olha onde o preço está. Deixa eu ver aqui, vou pegar no pavio. Ó, pegando o pavio, ele aqui. Olha onde o preço parou. Exatamente nessa barra. Olha isso, incrível. Então, assim, isso são alvos de projeção. Gap, gap de projeção seria quando você tem uma pausa, uma puxada, outra pausa. Aí você pega o meio dessa pausa, como se fosse um gap, né? O Allbrooks fala de um gap. E se você, só que o ideal seria o pavio, né? Então, teria que jogar mais para cá. Pegar de corpo, né? Porque o pavio é um gap negativo, então, mas daria na mesa praticamente. Então, você traça esse alvo, joga para baixo. E são um dos alvos que o Allbrooks faz. Mas você viu que ele respeitou 15 minutos, né? Olha o que ele fez. Parou exatamente na mínima. Exatamente no alvo. Então, vamos dar continuidade aqui. Então vocês entenderam o que é alvo de projeção. Agora cadê o negócio? Eita. Aqui. Ô louco. Vou botar um lá em cima assim. Então, mais um dos padrões também que é muito comum. A tendência, trend, desde a abertura. Que eles chamam trend from the open. Como você vai, para você que está aprendendo o método Allbrooks, você vai perceber que eles, em vez de falar tendência desde a abertura, a maioria das pessoas acabam usando o trend from the open. Não sei qual o motivo de utilizar inglês, mas acredito pela que muitas pessoas que estudam o Allbrooks não ficam somente no português, né? Acabam estudando os vídeos dele em inglês, então acho que é para se acostumar também com as palavras e tudo mais, a gente acaba usando algumas coisas que meio que óbvio pro inglês. Então, transform from the open. E aí o que você... Cadê? Observar. O que você normalmente observa no trend from the open? São duas barras de alta, fechando nas máximas, ou duas barras de baixa, fechando nas mínimas. É uma das possibilidades, né? Quando você tem as duas primeiras barras fechando nas mínimas ou nas máximas, te dá uma leve possibilidade de a
gente tem que lembrar que a gente trabalha no mercado de possibilidades, né? Nada é concreto, a gente não tem certeza de nada. É como se a gente trabalhasse prevendo o futuro, né? Buscando padrões que a gente acredita que faça sentido para o que a gente está imaginando. Não quer dizer que a gente vai acertar sempre, então a gente tem que ficar sempre atento a isso, né? Então, beleza. Aqui. Tentar ser o mais rápido possível aqui para vocês. Não ficar estender muito esse vídeo. Outros. Agora vamos colocar aqui para vocês também padrões que normalmente a gente busca, né? Wedges. Vamos colocar aqui informações. Eu não sei colocar acento nesse teclado que é em inglês, então eu não sei fazer. Quem sabe no futuro aí alguém me ensine e aí eu vou aprendendo isso aí. Tem algumas coisas nesse computador que eu não sou muito bom em computação, então acabo não sabendo fazer muita coisa. Sei só o básico do básico. As formações de wedge, normalmente a gente vai buscar por reversões. Então, normalmente, o wedge seria as três puxadas, né? Então, tem 1, 2, 3, caiu. 1, 2, 1, 2, 3, caiu. Né? Mas no caso, seria para o alto, né? Que essa aqui eu estou fazendo no topo, mas só para dar uma ilustração, mas o ideal seria, por ser uma queda, a gente teria que estar olhando embaixo das barras. Tá? Então, isso não se caracteriza um edge aqui em relação ao que a gente busca quando um edge de topo e tal. No caso aqui, vamos dar um exemplo aqui no topo. 1, 2, 3. Então, aqui você poderia dizer, né? Aqui, ó, no edge. E lembrando, pessoal, a gente sempre vai buscar barras de sinal, tá? A gente não vai entrar de qualquer jeito. Não é esse o intuito, né? O mercado começou de P, voltou. Você tem uma barra surpresa. Nos 50% dela, com certeza vai ter vendedores, como já teve, né? 50% dela deve estar mais ou menos assim, por aqui. Eu não treino 15 minutos, é só para dar um auxílio, né? Acabou pegando 5 minutos. Então, vamos lá. 3. A gente vai buscar por falhas. A gente vai buscar por falha de wedges também, tá? E quando houver as falhas, a gente vai buscar uma continuidade. Continuidade dos measure movements, seria o alvo projetado. Então, por exemplo, você criou um alvo projetado, vamos dizer que a gente pegou essa aqui como uma wedge. Então, 1, 2, 3 toques. E a gente fez esse alvo projetado aqui, ó. Vamos dizer que a gente está com esse alvo projetado aqui, ó. Não chegou a fazer, vamos pegar aqui, ó. Vai. Vamos fazer que a gente fez esse alvo projetado. A gente traçou 1, 2, 3. No terceiro toque, ele não atingiu o alvo. Porém, ele teve o início da queda, mas ele falhou e deu continuidade para buscar o alvo. Buscou o alvo nessa barra. Então, essa é a ideia das falhas de wedge. A gente buscar continuidade
movimentos projetados. No caso, você poderia colocar aqui com alvos de 2:1 também, com o risco de retorno 2:1. Ordens limitadas ou... tá. No caso, que você pode também entender é a diferença entre ordens limitadas contra ordens stops. Você tem que saber qual o mercado, né, que você está trabalhando hoje. Então, é importante você saber a diferença dos mercados. Então, é importante você saber. Dar um exemplo aqui. Vou pegar uma lata de realidade. Aqui. Essa região, o que você pode imaginar? Que essa região ela não tá sendo lucrativa. Ela não é tão lucrativa quando você compra acima de barra ou vende abaixo de barra. Vender abaixo de barra até está sendo. Até apesar que aqui esse movimento também foi. Mas você concorda que a pessoa que colocou uma ordem limitada nesse fundo aqui, vamos dizer que ela colocou nesse fundo, ela não foi pega, teve essa pausa e ela entrou, acreditando que seria o fundo do canal. Então, no caso aqui, ela pode ter feito tanto a ordem limitada quanto uma ordem de stop. Fez 17 pontos. Vamos dizer que ela deixou apregoada aqui uma ordem exatamente nesse topo. No caso aqui, ó, poderia não ter feito nada, colocou uma ordem de venda exatamente no topo, na máxima do topo, foi ativado, tentou sair na mínima, a hora que essa barra compradora foi rompida acima, ela já poderia ter saído. Aí ela deixou uma ordem posicionada na máxima de venda, seria uma ordem limitada, para buscar fundo do canal. Aí mesma coisa, deixa uma ordem pregoada aqui, que seria uma ordem limitada, para tirar lucro no topo do canal. E a partir do momento que você tem esses dois toques, você já pode traçar esse canal aqui, ó. Você poderia estar fazendo esse canal. Quando você percebeu que deixou esse fundo e voltou para o topo, você pode fazer esse tipo de canal. Caso você queira deixar no corpo, aí fica a seu critério. E lembrando que ordem limitada seria você posicionar uma ordem como se o mercado não fosse cair abaixo disso daqui, né, acreditando na contra-tendência, né? No caso, se isso está caindo, você está apostando que isso vai ser uma compra aqui, quando eu tocar aqui. E quando estiver no topo do canal, você vai acreditar na venda, que seria o compra baixo e vende alto. Então, é o que o Brutus fala o tempo todo. Então, isso é a diferença. Você tem que entender o que está acontecendo no momento. Então, nesse período, a gente percebeu que ordens limitadas era o que estava fazendo mais sentido no momento. Não quer dizer que você não possa utilizar a ordem stop, que é comprar acima da barra, que você também pode. Mas
numa lateralidade, o que predomina são as ordens limitadas, né? Mas a gente sempre busca barras e sinais, concordo. Aqui a gente tem que entender também que tem instituições, tem robôs treinando, então o robô ele acaba utilizando também as médias, né, para trade, o range do, do mercado também, o range do momento. O range seria o tamanho, né, dessa. Tem algumas palavras que eu não consigo imaginar em português, assim, então fica difícil para explicar. Mas esse esse range aqui desse canal tá de 18 pontos. Ele chegou a subir para 22,50, certo? 22,70, 23, 25. Então, o range desse canal ficou entre 20 pontos, mais ou menos. Então, aqui foi para 19, 16, e assim vai. Então, esse é o range do canal, dessa lateralidade aqui. Então, vamos continuar aqui, senão aqui a gente busca também compreender no mercado. No mercado americano, a contagem de pontos, contagem de pontos faz muito sentido. Contagem de pontos. Vou explicar para vocês. Às vezes eu não consigo achar. A contagem de pontos ela vai determinar se estamos em um mercado de scalpers ou swing trade. Então, por exemplo, quando você percebe que aqui está me gerando 18 pontos e esse movimento foi de 80 pontos, então a gente percebe que existe uma diferença entre scalp e swing trade. Então dá para a gente dizer que isso aqui é um mercado de scalpers no momento, e no máximo 20 pontos. E aqui a gente poderia fazer um swing trade de até uns 80 pontos, mas é obviamente que a gente nunca vai saber quantos pontos pode ser um swing trade, né, do dia, quanto pode ser que seja com 80, pode ser que seja com 50, pode ser que seja até menos. Mas o que a gente tem que entender é, quando a gente vê topo e fundo, a gente pensar se esse ambiente está lateral, para um ambiente de scalpers, ou é um ambiente que está tendo uma tendência, que no caso seria o swing trade. Tá? Então, tudo isso a gente tem que, por exemplo, aqui agora, no momento desse mercado de hoje. A gente sabe que nesse exato momento, pelo menos nessas três primeiras barras do dia, que já são 45 minutos, né? No caso, essa barra grande também fez parte, mas vamos falar dessas três. Essa barra grande, ela poderia te dar uma continuidade, mas ela estava vindo desse swing. Então, nesse exato momento, a gente sabe que eu não posso querer a mesma quantidade de pontos que eu consegui aqui. Então, se eu peguei nessa queda até 23 pontos, nesse exato momento, eu estou trabalhando num range de 7 pontos. 7,5, 7 pontos, 25. Então, não dá para eu querer 20, 30 pontos nesse exato momento, sendo que o range do momento é de até 7 pontos. Então fica um pouco inviável eu querer fazer swing trade nesse exato momento. Mas o que você busca observar? Em relação às pontuações.
Eu não sei o mercado brasileiro, mas o mercado americano, zonas de swing, zona ou alvos, né? Regiões, alvos, vamos dizer alvos, né? Alvos de swing, pode-se dizer 10, 15, são os mais populares, né? Que é onde o preço realmente começa ter, a ter maiores realizações, de lucros ou parciais ou até mesmo do parte completa da mão. Você pode também buscar por mais 40 pontos, no caso seria os 80 que você viu. Tendências pode ir até 80 pontos, como a gente viu lá. Caso chegar a 120 pontos. Scalp. Vamos de scalp. Esses são os alvos mais comuns, né? Mas digo até uns 5, 6 pontos também. São os alvos mais comuns do scalp. Sempre quando você comprar uma ordem stop, que no caso seria abaixo dessa barra, eles vão estar buscando 5 pontos. Então, os scalpers vão estar realizando até 5 pontos. Mais ou menos. Olha isso. Comprou abaixo dessa barra, com 5 pontos ele já começou a realizar. Claro que realizaram também um pouco antes, mas só para você ter uma média. Sempre bom ficar atento a esses alvos de scalp, porque vai ter muito robô fazendo 1 ponto, 2, porque eles são muito rápidos, né? Então não dá pra gente competir com eles não. E o que eu analiso também? Esse aqui, por que eu tenho RTH e ETH? Vou mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. Então, US Equities ETH, RTH. Seria mercado estendido, né? O ETH seria Extended Hours e o Real Time Hours. Não sei se a tradução é exatamente isso, mas no caso seria
Um você vai ter o fechamento dele do dia e o outro ele vai funcionar 24 horas. Esse aqui, como você pode ver, ele não tem gap. O único gap que teria seria quando ele fecha das 2 às 3 e não é sempre. Como você pode ver, ele está sem gap, né? Pouquíssimo, é muito raro você ver gap. Aqui, ó, um gapzinho bem pequeno. Mas esse seria o hora estendida, que ele não fecha, tá? E esse aqui já seria o que já acaba fechando. Então ele fecha todo dia uma da tarde aqui. Seria 4 horas no horário de Nova York e 5 horas no horário do Brasília. Então tem que olhar a gente olha o 5 minutos, né? Os padrões dos dias anteriores. Suporte, resistências. Então, normalmente é isso que a gente acaba observando. Tá? A gente vai olhar os padrões do dia. O que ele fez, alvos de projeção, se foi atingido, se não foi. Duas pernas aqui, caiu em duas pernas, subiu, subiu lentamente, em alta, pullback, outro pullback. São três, mais ou menos. Por exemplo, se você está vendo o mercado desta forma, você está vendo que toda vez que ele vem, ele tem uma barra vendedora, ele é comprado. Barra vendedora, ele é comprado. Barra vendedora, comprado. Barra vendedora, comprado. Então, esse padrão você vai utilizando. Uma barra vendedora, será que ele vai ser comprado? Não chegou a ser comprado. Então, o mercado mudou. Então, você tem que ficar em alerta. Quando o mercado muda, você também tem que estar atento à mudança do mercado. Então, são essas coisas que a gente vai observando. Tá? O que vocês podem fazer? Deixa eu ver mais próximo. Como eu posso observar padrões, o que eu estudo. Caso vocês não, não saibam ainda por onde partir, vocês podem estudar o Brooks. Eles estão sempre colocando análise de mercado, né, no site deles. É, você pode utilizar em português. Né? Tem que ir observando, tem que pesquisar com calma aqui. A blog, acho que no blog. Aqui, ó. Você pode ir pegando. Você pode pegar esses gráficos que eles vão fazendo e você pode ir estudando esses gráficos, né? O Brooks vai criando diariamente. Né? O Brooks.
que vocês podem fazer também, caso vocês estudar o gráfico, imprime o gráfico, imprimir e anotar os padrões. Você pode começar a imprimir gráfico e começar a fazer anotações no gráfico. E diariamente você vai buscando pontos de entradas, pontos de saída, começando a identificar o que foi realizado, o que não foi. E ali você vai começar, aos poucos, ganhando experiência obviamente, com o gráfico, e você vai começar a ver os padrões que eles se formam. E o mercado ele acaba formando padrões que no dia seguinte pode ser que não aconteça. Porém, no outro dia pode ser que sim. Então, por exemplo, esse topo duplo foi um topo mais baixo. Topo duplo, esse topo foi mais baixo, caiu. Formou um topo duplo um pouco mais alto, caiu. Triplo, formou um topo duplo um pouco mais alto, acabou caindo. Mas independente se ele é mais baixo ou mais alto, foi um topo duplo. Então, são padrões que acontecem o tempo todo, né? Então, isso é muito comum, ó. Topo duplo, tá caindo. Então, são esses pontos que você observa no gráfico, né? Para você ir ganhando experiência de gráfico, né? De tela, né? Então, vale muito a pena. Outros padrões também que você pode observar são barras de são as barras de sinais que o Brooks ele utiliza, né? Na verdade, são padrões que ele utiliza, que é as barras outside, outside, inside, pode ser duplas inside, pode ser I ou I, que seria inside, outside, inside, outside, outside. São esses padrões que você vai observando, né? Do price action. Price action. Esses padrões do price action que você pode ir observando. É, sim, o Obrux fala também sobre barra mãe. São barras mais relevantes, por exemplo, o que eu posso imaginar aqui? Então, essa barra mãe seria o quê? Eu pegaria uma outside, normalmente ele busca uma outside, né? São barras relevantes, que ela rompe topo com fundo, ou muitas vezes ele acaba não rompendo os dois lados, mas o ideal é que ele rompa os dois lados para ser uma outside bar, uma barra relevante como essa, tá vendo? Então, o que eu penso aqui, ó? O que ele pensa, né, no caso, qual que é a ideia disso? Você traça um Fibonacci aqui, dentro dessa barra aqui, uma outside bar, barra relevante, para você identificar mais ou menos, por exemplo, vou colocar o visual aqui, eu não tenho. O que você observa, né? O 100% dela, obviamente, aqui em cima, e 50% dela.
50% foi exatamente o fechamento. Então, para você ver, muitas vezes a barra mãe, o mercado ele fica dentro dessa região por um bom tempo. Muitas vezes acontece isso. Então, é sempre bom você estar observando essa barra também, porque muitas vezes ele forma um padrão, como formou aqui, ó. Parou no 50%, não conseguiu ir acima e voltou para buscar o 100%. Não é uma regra, não, eu não fiz nenhum tipo de backtest sobre a barra mãe, mas é simplesmente para você ficar atento em relação a algum tipo de padrão que pode acontecer no 50% ou no 100% dela. Né? Nesse caso aqui, o 100% passou lotado, então você nem sentiu. Pode ter que tenha sentido no 200, ó, no 2 para 1, no 2 para 1 dela ele sentiu. Então, assim, são esses detalhes que você vai observando essa barra. Então, você poderia ter colocado aqui o 400 e menos 200 ali, que ele teria batido certinho. Então, é isso que ele quer que você sempre fique atento, né? Isso é a barra mãe que eles falam. No caso, ele fala de outside bar mesmo. Não seria outras bar, seria somente as outside bar. E se ela tiver um inside bar aqui, seria até melhor. Inside bar, normalmente o mercado está em modo de rompimento, então fique atento a isso também. São outside bar. Outside. Lembrando, pessoal, que essa estrutura aqui foi tudo aprendizado. Não é nada que eu tirei da minha cabeça, não é nada que eu estou fazendo porque eu sei, não é isso. Isso aqui foi coisas que a Rose passou para mim, teve algumas coisas que eu aprendi com a Multiplique, mas a maior parte disso aqui eu já tinha notado quando a Rose falou bastante sobre isso, e eu estou passando informações que eu vou adquirindo com essas pessoas, com esses mentores, né? Então não é nada só para ficarem pensando que fui eu que criei isso aqui, nossa, o Rafa é um gênio. Não, isso aqui são por mentores que realmente são gênios. E eles são muito bons. E quem sabe eu chego nesse nível, chegar nesse nível um dia. Vai ser incrível. E outro ponto que a gente tem que analisar, tolerância a risco. Importante você se reconhecer, né, a sua tolerância, quanto você pode arriscar, e o ideal é de 3% da conta. E arriscar de 3% da conta. Quando você, o Brooks fala bastante sobre quando você for tradear e você percebe que você está muita ansiedade, você colocar um valor financeiro que não faça a mínima diferença para você. No caso aqui, como você pode ver, eu tenho a opção de tradar micros contratos ou contrato cheio. Então, eu estou tradando micro para ir ganhando mais casca, me adaptando ao risco, a minha tolerância. Então, tudo isso é importante. E sempre lembre, que é o que o Albrook sempre fala, compre baixo e venda alto. Então, né, sempre lembre-se dessas regrinhas aqui. Você tem que buscar aprender também como traçar canais
como traçar alvos de projeção, como traçar suporte e resistência. Então isso aqui é muito importante também você aprender, né, que é o básico, né, do mercado. Então, traçar canais, alvos, né, suporte e resistência, é importante você estar sempre se desenvolvendo. Então, o mercado está em ordem limitadas aqui, ó. Vendedores acima de barra, compradores abaixo de barra. Caso isso rompa, pode estar pegando estoque de vários compradores. Lembre-se que o mercado está sempre tentando armadilhar pessoas. Então, no caso aqui, compradores que tentaram comprar aqui nessa barra, no fundo dessa barra, podem estar se armadilhando nesse exato momento. Então, o mercado ele procura sempre armadilhar traders opostos, né? Pode ser que não armadilhe e volte e acabe fazendo lucro, mas a tendência é que se ele romper forte isso aqui, ele vai armadilhar muitos compradores que posicionaram ordens abaixo dessa, dessa lateralidade aqui, ó. Aí o alvo que pode estar indo buscar, um alvo de projeção, pega o corpo, pode estar vindo esse alvo, mas de início eu tenho outro alvo aqui, que é um alvo também relevante, que é o tamanho dessa lateralidade. Então, esses dois alvos aqui são relevantes. Vamos continuar aqui. No mercado americano tem muito uma coisa chamada LED. LED seria quando são vários fechamentos. Vamos dar um exemplo aqui. Eu tenho essa barra, essa barra, essa barra, essa barra. E aí eu tenho a máxima delas exatamente nas mesmas no mesmo, esse aqui é 11 dólares, supondo que aqui é 11 dólares, bem legal, né? Imagina que aqui é 11 dólares, no caso 3 já seria um padrão comum, mas 4 também, né? Também pode ser utilizado. Muitas vezes acabam 4 barras tendo o mesma máxima. E o preço ele tenta sempre romper. A maioria das vezes o preço ele vai testar. Ele faz um rompimento dela e volta. E muitas vezes quando ele não chega a testar, ele acaba indo no dia seguinte para testar esse LED. É muito comum no mercado americano acontecer isso. Tá? No brasileiro eu já não sei. Não acredito que seja comum também. Está deixando uma boa barra de sinal. Mas como eu falei, não tem intenção de treinar hoje, então não vou fazer nada. Deixa o mercado ir sem mim, tá tudo bem. Então, hoje o foco é diferente. Bela tá tocando música lá com a mamãe. E o mínimo são máximas ou mínimas idênticas. Pelo menos 3 barras. Caso more, mais barras, mais força, mais força.
quanto mais barras foram, ele vai tendo mais força. Então, como tradear um LED, você sempre espere que o mercado vai retornar para esse LED. Então, supondo que fez aqui, caiu, supondo que isso aqui é um LED, tá todo mundo fechando aqui igual, as 3 barras. Então, pode esperar que o mercado pode vir retornar até essa LED. Tá? Lembrando que as LEDs também, LEDs são magnetos. LEDs são magnetos. E também, quando a gente fala desse ETH, esse é o mercado Globex, né? Que ele não fecha. Então, sempre olhar o 15 minutos do Globex. Para você olhar o range do dia. Buscar magnetos. Olha lá o preço atingindo o primeiro alvo da lateralidade, que foi o tamanho dessa lateralidade. Então, buscar sempre magnetos. E você buscar olha como o preço está fazendo lucro exatamente lá no alvo. Aqui, ó. Como traders estão fazendo parciais ou até mesmo saindo de suas posições. Buscar padrões para identificar a tendência, a trend. E uma coisa que é bem comum no mercado americano é você observar o mercado asiático. Então, se utilizar o range do mercado asiático. Utilizar o range do mercado asiático. Ele abre das 19 às 24. Até 24. O horário é Eastern Time. Eastern Time. Que no caso seria, aqui pelo meu gráfico, eu consigo ver aqui, ó, 19 às 24. Aqui, ó. Então, o que eu posso fazer aqui? Ó? Você pegar o retângulo. Se você pode fazer no TradingView, tá? Então, essa é a primeira barra das 7. Então, a mínima foi essa. 24 aqui, ó. Então, essa foi a barra 24. A máxima, só que a máxima foi aqui, ó. Então, 24 horas. E aí, se o mercado abrir acima dela, então eu vou fazer uma linha aqui. Quero fazer uma linha. Se o mercado abrir acima, o mercado pode ser comprador. E se ele abrir abaixo, pode ser que eu tenha um dia lateral, um dia vendedor. Vamos ver o que aconteceu.
O mercado abriu nessa barra. E aí ele rompeu esse range. Você pode ver que ele não conseguiu entrar no mercado, no range do mercado asiático. E agora ele deu continuidade para a queda. Fechou uma baita barra surpresa de 15 minutos, lembrando que isso aqui é 15 minutos. E essa barra tem força para cair pelo menos mais um pouco. Então pode ser que... Lembrando que esse é um ponto de rompimento, então o mercado pode retestar esse ponto e até mesmo 50% dessa barra. Então, utilizar o range do mercado asiático, o horário dele das 19 às 24, Eastern Time, para quem tiver, quiser colocar no TradingView, você pode colocar Eastern Time, aí você vai conseguir achar. E só para dar mais ênfase, se o se o mercado estiver acima, abrir acima do range, pode ser um dia comprador. Nossa, a gente ficou aqui. Meu Deus. Se o mercado estiver abrir abaixo do range, pode ser um dia vendedor. Acho que é isso, pessoal. Então, assim, só para finalizar aqui, então, observar áreas de interesse do mercado, como magnetos, observar pontos de inflexão. Ponto de inflexão seria o quê? O mercado veio até esse topo, mudou de direção, veio até aqui, mudou de direção, veio até aqui, mudou de direção. Esse é um ponto de inflexão. Então, observar esses pontos de inflexão. Suporte e resistência, médias móveis, como tradar, né? Como tradá-las. Tradar, como operar esses pontos. Talvez eu não lembre tudo agora, mas colocando algumas coisas que eu for lembrando. Zonas de demanda e não lembro como fala supply em português. Então, zona de supply e demanda, a demanda e supply. Acho que é mais fácil falar.
supply e demanda. Lembrando que pontos normalmente são testados 2 vezes. Então, por exemplo, o mercado foi até aqui, voltou, não chegou, na segunda tentativa acabou caindo, segunda tentativa na mesma região caiu mais. Então, assim, o mercado, quando ele testa 2 vezes e ele não consegue fazer, ele vai para o lado oposto. Isso é uma das ideias do Allbrooks. Então, pontos normalmente são testados 2 vezes, sempre observar isso. E é isso aí, cara. É isso aí. Acho que amplitude de barras, bom observar também. Comportamento do dia anterior. Bom, acho que é isso, pessoal. Acredito que tá bem, com bastante informação e acho que ficou legal. Espero que vocês gostem, tá bom? E é isso aí. Muito obrigado a todos. Agora eu vou salvar isso aqui para mim também, para que eu tenha isso aqui como uma regrinha para mim também. Eu já tenho tudo anotado, mas tá tudo em inglês, então agora eu vou fazer assim em português, que eu adicionei algumas coisas que não tinha. E é sempre bom porque você vai relembrando, você vai colocando em prática também coisas assim, que você vai ganhando de conhecimento também, né, na prática do dia a dia, de observação de gráficos, né, como você pode ver, teve esse alvo aqui, que é um alvo que eu utilizava um retângulo, né, que eu utilizo de outras formas, mas é bem legal esse alvo do Allbrooks, olha como respeitou o alvo, o mercado tentando vir buscar aqui o ponto de rompimento, mas ele está voltando. E é isso aí. Acho que consegui passar boas informações. Pausa o vídeo aí e guarda essas anotações para vocês também. Tá bom? Obrigado e um abraço a todos. Tchau, tchau.